Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, tem agora como superintendente a Juliana Coelho. Na gestão passada, Juliana coordenava a central de vídeo monitoramento do órgão. Nos últimos anos, a AMC tem investido em tecnologia e também em engenharia no controle do trânsito aqui da capital. Fortaleza é uma das primeiras cidades no mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas, ao reduzir pela metade, ainda no ano de 2019, a taxa de mortes no trânsito. Isso é fruto de uma política de segurança viária adotada em Fortaleza, que garante maior tranquilidade a quem anda pelas vias públicas. Ações de engenharia de tráfego, implantação de faixas exclusivas e infraestrutura cicloviária, readequação de velocidade, áreas de trânsito calmo, campanhas educativas e operações com foco nos fatores de risco fazem parte das intervenções implantadas pela AMC. Isso trouxe resultados positivos para o trânsito de Fortaleza. Nós temos um mapeamento da cidade, cada acidente que ocorre na cidade, cada ocorrência que pode gerar um acidente, esses dados eles são catalogados. Houve a necessidade de pegar esse mapeamento, de entender quais os locais mais críticos dentro dessa área e, a partir daí, fazer as intervenções físicas. A questão da adequação de velocidade, a questão do prolongamento de calçadas, a questão das travessias elevadas. E para otimizar o acesso a serviços de trânsito e o registro de acidentes sem vítima, foi criado o aplicativo AMC Móvel, ferramenta que viabiliza o registro de acidentes sem vítima para garantir maior fluidez nos deslocamentos e possibilitar a realização de outros procedimentos, como recursos de autuações, consultas de veículos removidos, credenciamento de idosos e pessoas com deficiências e demais solicitações ao órgão. E para a gente conversar um pouco mais sobre os investimentos que foram feitos na Autarquia Municipal de Trânsito, nós estamos recebendo a superintendente da AMC, a Juliana Coelho. Juliana, nos últimos anos a AMC ganhou bastante em tecnologia e investimentos em engenharia de tráfego, né? É uma felicidade para mim falar disso hoje, ocupando esse cargo de superintendente, porque a gente já vê o grande legado que foi deixado na cidade em relação à mobilidade urbana, né, pelas essas duas gestões do prefeito Roberto Cláudio. E eu tenho muita satisfação em ter agora a responsabilidade de dar continuidade a essa grande política que a gente conseguiu, assim, melhorar bastante a vida das pessoas. Em relação aos investimentos, todos eles, esses investimentos que foram feitos em mobilidade urbana, né, eles foram voltados justamente para isso, com foco de redução de acidentes e assim a gente poder salvar vidas. Em relação a esses investimentos, foram bastantes, como foram citados aí na reportagem, alguns investimentos na parte de tecnologia, com novos aplicativos que facilitam essa comunicação das pessoas que transitam no dia a dia nas ruas, com o próprio órgão, o gestor. Nós investimos bastante também na parte de sinalização viária, que é extremamente importante a gente manter a cidade sinalizada, também com foco para a redução dos acidentes. E outro fator de muita importância é a educação para o trânsito, né? Nós temos hoje um centro de formação de motociclistas, onde desde 2018 nós conseguimos formar mais de 500 motociclistas da cidade passaram por esse curso de formação, o que é extremamente importante, porque se a gente for analisar os dados de acidentes de trânsito dos últimos anos, os motociclistas são infelizmente aquelas pessoas que mais estão perdendo a vida no trânsito, né? Então o problema não é o motociclista em si, são algumas atitudes de riscos que eles acabam tomando quando estão pilotando sua moto. Então a gente tem que ter essa preocupação de formar essas pessoas, já passaram pelo curso ali na hora de retirar a carteira de habilitação, né? Mas eu acho que precisa sempre ter esse curso de reciclagem, de direção defensiva, para a gente mostrar que melhorando esse comportamento de risco que eles acabam assumindo no trânsito da cidade, um impacto na vida deles, que a gente vai estar preservando a vida deles também. E além do Centro de Formação de Motociclistas, nós temos a Escola de Mobilidade Urbana, que é um foco mais voltado para essa parte da educação do trânsito para as crianças. Então, desde 2016, foram mais de 150 mil crianças que puderam participar por esse treinamento, além de mais de 1.500 ações voltadas somente para a educação do trânsito, como ações de preservação à vida das pessoas, ensinando as pessoas a utilizar a botoeira dos semáforos, a fazer travessia na faixa de pedestres,
Uma ação muito forte também que foi feita em relação ao não beber e dirigir, né? Equipes da educação, elas visitavam os bares no período noturno e faziam esse contato corpo a corpo ali, entregando panfleto, dando essa mensagem, né? De beber, você pode beber, você não pode beber e dirigir, né? Você pode se utilizar de aplicativos para voltar para casa, aplicativos de transporte. E isso é tão importante, essa mensagem, que a gente tem passado e tem que continuar passando para as pessoas, porque assim a gente tem que mudar a mentalidade, né? Mostrando esses lados, esse lado positivo, que a gente está conseguindo reduzir a quantidade de pessoas que morrem no trânsito, a gente tem que chamar a população para ter esse cuidado também. Não há responsabilidade só minha, agora como superintendente, das pessoas que trabalham no órgão, é uma responsabilidade da cidade toda, né? Todos nós temos que se envolver com essa causa, porque todos nós, a partir do momento que colocamos o pé fora de casa, nós estamos fazendo parte do trânsito. Então, esse cuidado tem que ser contínuo, todo mundo tem que se envolver nisso. Ô Juliana, você está com quanto tempo já de AMC? Entrei em 2004 como estagiária e próximo ano eu completo 17 anos no órgão já. Pois é, agora você assumindo a superintendência e como você, há outros, né? Há uma equipe de técnicos que já está há muito tempo dentro do órgão. Eu me lembro muito bem quando ainda foi instalado o CTAFO no início, todas as dificuldades em relação ao monitoramento do trânsito. Essa equipe que está lá já há muito tempo, carrega todo esse legado, essa luta para haver um avanço tecnológico no acompanhamento do trânsito da cidade. E isso tem contribuído bastante para a redução no número de acidentes, né? Com certeza, Rogério. A AMC ela foi criada no ano de 2000, né? Esse ano a gente completa 21 anos, desde a época da municipalização do trânsito. Então, desde esse início, a gente teve essa preocupação em ter na equipe técnica pessoas formadas e qualificadas. E no próprio início, a gente teve uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, que concebeu o CTAFO, que é essa central de tráfego, que tem essas câmeras de monitoramento. E junto com esse sistema de câmeras, a gente também pôde fazer uma atualização, uma implementação nova no sistema de semáforos. Então, desde o início da AMC, a gente sempre teve essa abertura, esse acompanhamento da universidade, dessa parte técnica. Então, a gente sempre manteve um corpo técnico bastante qualificado, né? Sem falar também nos próprios agentes de trânsito, que eles são a cara da AMC, né? Quando você fala AMC, você lembra sempre dos agentes, então são eles que carregam a AMC, a gente não pode esquecer deles, e a gente tem formado e capacitado cada vez mais os agentes para ser multiplicadores de todas essas ações que o órgão tem feito e a gente tem conseguido bastante sucesso. Ok, Juliana, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com a nova superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e a gente continua conversando com a superintendente da AMC, a Juliana Coelho. Ô Juliana, a cidade de Fortaleza tem crescido bastante em termos territoriais, mas principalmente em relação às vias públicas, né? Novas vias sendo abertas, novas ruas, a própria diferença de pavimentação, o crescimento no número de veículos. Como é que a AMC, qual o papel da AMC dentro desse processo, já que temos a necessidade de uma engenharia de tráfego eficiente para fazer com que as pessoas que fazem uso do transporte coletivo, do transporte público e também as pessoas que fazem uso dos seus carros, dos veículos de passeio, possam ter uma convivência harmoniosa nas vias públicas da capital? Bom, Rogério, a gente viu aí que os investimentos que foram feitos, eles foram, de certa forma, democráticos. Foram pensados em todas as pessoas que utilizam os mais variados meios de transporte, né? Foi dado benefício ao transporte público, um grande investimento. Os ônibus hoje, a grande maioria conta com ar-condicionado, Wi-Fi dentro dos ônibus. A gente conseguiu expandir as faixas exclusivas. Temos 2 BRTs na cidade. Isso é muito importante, que reduz o tempo de viagem, a Guanambi e Bezerra de Menezes. E vamos continuar expandindo essas ações tanto para o transporte público, tanto para o sistema cicloviário. A gente fechou o ano com 350 quilômetros de malha cicloviária. Isso é um grande legado que a gente deixa para os ciclistas da cidade.
que há 8 anos atrás a gente não tinha essa realidade, né? Os ciclistas andavam nas vias desprotegidos. A gente consegue com isso também reduzir a quantidade de acidentes envolvendo ciclistas. E além disso, como você citou, a frota tem aumentado bastante, mas uma coisa que nos preocupa é a quantidade de motocicletas que vem surgindo, muito por esse período da pandemia, onde as pessoas ficaram desempregadas pela própria dificuldade que o país passou, né, em relação ao fechamento do comércio. Muitas pessoas passaram a fazer entregas por aplicativo, então adquiriram mais motos e com isso a gente tem um crescimento dos acidentes envolvendo motociclistas. Então a gente percebe que tem que ter esse cuidado também, como eu citei no bloco anterior, esse cuidado de educação para o trânsito dos motociclistas, a gente tem que cuidar mais deles, né, e vamos continuar fazendo isso. Aí você me perguntou quais as ações da AMC que a gente, né, o nosso foco. Então, na minha mente são 3 focos básicos: a educação, fiscalização e a engenharia. A engenharia, como eu citei, a gente avançou muito, mas precisamos continuar avançando ainda mais. A gente tem que melhorar bastante a visualização da sinalização, deixar mais presente. Quanto melhor a cidade estiver sinalizada, melhor para todas as pessoas que estão se locomovendo. Nós temos uma boa sinalização hoje em Fortaleza, incluindo não só aquela sinalização horizontal, vertical, semáforos. Estamos em uma boa situação na tua visão? Estamos, Rogério, a gente conseguiu avançar bastante, muito porque no ano de 2019 e 2020 a gente acabou trabalhando em mutirão de sinalização. A gente pegava um bairro por completo e sinalizava todos os cruzamentos desse bairro, como foi o caso do Montese, que a gente em 2 meses conseguiu sinalizar mais de 240 cruzamentos. Então, essa realização de mutirão, a gente consegue resolver um problema de um bairro todo. E aí, de 6 meses a 1 ano, a gente precisa fazer a revitalização dessa sinalização. A gente quer continuar esse projeto dos mutirões, porque a gente consegue resolver de forma mais rápida alguns problemas de sinalização que possam existir. Só continuando o que eu estava falando para você, os 3 eixos, em relação à educação do trânsito, como eu comentei, a gente tem fortalecido e tem que fortalecer ainda mais, porque é uma coisa básica, a gente tem que envolver todas as pessoas nas faixas etárias, crianças, jovens e adultos, principalmente aqueles jovens de 20 a 39 anos são as pessoas que têm perdido a vida no trânsito, né? São aquelas pessoas que dão entrada no IJF como ferido, vítimas, acidentes com motociclistas e depois de 1, 2 meses acabam perdendo a vida, né? Ou ficando sequelados. Além das pessoas que perdem a vida, nós temos um grande percentual de pessoas que ficam feridas e com sequelas. Isso é muito preocupante, é por isso que a gente tem que trabalhar forte na educação do trânsito. E falando da fiscalização mais específica, que é o tema mais polêmico, a gente vê os resultados positivos da redução de pessoas que perdem a vida. E a gente não pode baixar em nenhum momento a guarda em relação à fiscalização, porque o papel do órgão de trânsito é evitar que as pessoas, os condutores, eles tomem alguma atitude de risco que coloquem em risco a vida deles e a vida das outras pessoas. O objetivo final do órgão de trânsito é esse: evitar que as pessoas tenham esse comportamento de risco. E como é que a gente evita isso? É o agente estando na rua fazendo essa fiscalização. Não adianta só a gente educar, a gente também em algum momento tem que punir, porque infelizmente as pessoas elas acabam associando também muito à punição. Como eu fui punida, as pessoas deveriam ter essa consciência. Eu tomei uma atitude errada, um excesso de velocidade, estacionei onde eu não poderia, eu assumi uma atitude de risco que eu poderia ter perdido uma vida, poderia ser um filho meu, poderia ser um conhecido meu. Eu fui punido, eu me responsabilizo por isso, e a intenção da autuação é justamente essa: você chamar a atenção da pessoa que ela tomou uma atitude errada e você espera que ela se corrija e não faça mais. Eu acho que a gente tem que trabalhar com essa conscientização das pessoas. Mas analisando as infrações de trânsito, da totalidade das pessoas que conduzem carros em Fortaleza, é um percentual de cerca de 20% de infratores. Então, isso é um número que não é tão alto, se a gente for ver. De todas as pessoas que dirigem carro em Fortaleza, 20% são as que cometem infração. Então, 80% das pessoas, elas andam fazem de acordo com o Código de Trânsito, elas cumprem as leis do órgão de trânsito, e isso já é muito bom.
Então, significa que esse 20% que ainda está infringindo a lei, são a que a gente tem que ser o foco da gente, a gente não pode baixar a guarda, como eu comentei. Temos que continuar fortemente com as blitz de lei seca. A gente tem conseguido inibir com que as pessoas associem bebida com direção, e isso é muito preocupante, porque quando você vai ver os fatores de risco de acidentes de trânsito que acabam morrendo pessoas, ou é excesso de velocidade, que é muito preocupante, ou é associação de bebida e álcool. E isso a gente só consegue resolver com fiscalização. Juliana, nos últimos anos, Fortaleza cresceu bastante no aspecto da engenharia de trânsito. Mudanças em ordem das avenidas, em sentido, criação dos binários, houve intervenção na aldeota, do próprio Montese, que você falou agora há pouco, com regulamentação de estacionamento, no centro da cidade, com o binário ali da Avenida Duque de Caxias. Essas intervenções têm apresentado o resultado esperado que vocês queriam, ou seja, tornar o trânsito mais disciplinado, garantir uma fluidez maior do tráfego de veículos na cidade? Temos conseguido bastante sucesso. Ao todo, nesses 8 anos, a gente conseguiu implantar 34 novos binários, que nada mais é de você implantar o sentido único em uma via que antes tinha um sentido duplo, né? A gente tem o trinário, que foi implantado em 2018, temos o primeiro binário, que foi o grande sucesso, Santos Dumont com Dom Luiz. Então, a gente tem que continuar implementando essas ações de organização e ordenamento do tráfego, né? Porque a gente percebe que com essas pequenas ações, que não é algo tão impactante, se você for ver na cidade, são alterações pequenas de circulação, mas que ela tem uma resposta muito positiva em relação à redução de acidentes de trânsito, principalmente aqueles acidentes envolvendo pedestres, que também são as pessoas que mais estão perdendo a vida. E essas ações, como você citou, de binários, de faixas exclusivas, a gente não só deixou na região mais beneficiada da cidade, Centro, Aldeota, Meireles, a gente conseguiu expandir isso para a periferia também. Temos vários binários implantados na região do Bom Jardim, ali aos Cararipe, com Vigílio Nogueira. Temos também na Messejana, implantamos 3 novos binários lá. No Montese a gente conseguiu implantar 2 novos binários. Então, assim, a gente está levando esse ordenamento do trânsito também para essas regiões mais distantes, principalmente porque o Centro e a Aldeota, eles acabam concentrando essa maior dinâmica de veículos, mas as pessoas que trabalham nessa região central, elas moram nessas regiões mais distantes. Então, elas precisam, no final do dia, se locomover para essas regiões, e a gente, como órgão de trânsito, também tem que garantir que nesse deslocamento diário ela também tenha segurança para chegar em casa. Ok, Juliana, eu vou pedir o intervalo aqui e daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo aqui sobre os investimentos e também as ações previstas para a Autarquia Municipal de Trânsito para os próximos 4 anos aí na gestão do prefeito José Sarto. Eu volto já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza e estamos conversando aqui, batendo um papo aqui com a nova superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, a Juliana Coelho. Ô Juliana, o que é que você que esteve, né, à frente dos últimos anos, à frente da central de vídeo monitoramento da AMC, além dessas ações de investir em engenharia de tráfego, falando de tecnologia, o que é que a gente precisa avançar em relação ao controle do trânsito da capital? A gente já avançou muito e temos um planejamento muito forte para essa parte de tecnologia, porque ele ajuda também a resolver muitos pontos críticos, né? Tanto de acidente quanto de congestionamento. A gente está instalando uma central nova, um novo controle de semáforos em tempo real. Vai facilitar aí esse sincronismo dos semáforos, a própria comunicação por fibra ótica também permite uma maior identificação dessas falhas e a gente consegue resolver de forma mais rápida também. E vamos ter um grande projeto que é a priorização do transporte público, né? Nós vamos implantar ali um chip nos ônibus e ele vai entrar em contato com o controlador do semáforo e com a nossa central e vai melhorar mais ainda a redução do tempo de viagem das pessoas que usam o transporte público, né? Temos outros projetos como os botoeiras inteligentes, né? Os idosos
que possuem aquele cartão, o bilhete único, ele apresenta na botoeira e aí a botoeira do semáforo reconhece, né, que ele está naquele perfil de faixa etária, que precisa de um cuidado maior, de um tempo maior de travessia, e o semáforo ele vai estar adaptado a essa faixa etária, tanto de portadores de necessidades especiais quanto de pessoas idosas. Então, essas tecnologias a gente está prevendo já começar durante esse ano e expandir, continuar aí a expansão dessa parte que tem ajudado também na redução de acidentes. A integração das câmeras do CTAFO, da Central de Vídeo Monitoramento da MC, com as câmeras da CIOPS, né, criando aquela central que existe no prédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, fazendo com que os agentes também ali estejam realizando aquele trabalho conjunto. Essa integração também foi muito importante, deu um ganho realmente no controle do trânsito da cidade, né? Com certeza. Desde o ano de 2017, onde foi feito esse convênio com a Secretaria de Segurança Pública, a gente migrou as nossas câmeras e eles as nossas, né? Então, hoje nós temos mais de 600 câmeras espalhadas pela cidade, juntando prefeitura e estado. Então, a gente tem muitos mais olhos, né, que permitem a gente fazer tanto a segurança viária voltada para o acidente de trânsito, quanto a segurança pública. É importante dizer que nessa parceria também tem a disponibilização dos equipamentos de fiscalização eletrônica da MC, que ela, através da leitura de placa, a gente passa a informação para o sistema SPIA, que é do governo do estado, onde ele faz a identificação de veículos roubados. E isso tem ajudado bastante também a inibir e encontrar essas pessoas, né, esses delinquentes, e tem facilitado também a segurança pública. Em relação ao pessoal, como é que está a situação da MC, quanto à questão do número de agentes? Ganhou também essa questão do apoio do pessoal do Via Livre, que ajuda também no monitoramento do trânsito na cidade. Como é que está a situação de pessoal hoje da Autarquia Municipal de Trânsito? Bom, ao todo nós temos mais de 700 pessoas hoje na Autarquia Municipal de Trânsito. São 360 agentes que aí tem esse trabalho interno e também tem os que estão lá na ponta, na rua, fazendo essa ajuda, né? Temos também mais de 170 via livres, que são aqueles agentes da farda cinza com laranja, que tem mais o papel de orientação do tráfego, que tem que ajudado bastante nesse ordenamento, né? Então, a gente tem ampliado essas ações com essa ajuda do Via Livre e a expectativa que a gente tem é que a gente continue avançando, né, nessas duas frentes, tanto de agentes de trânsito, com essa possibilidade de um novo concurso, como também nesse apoio que o Via Livre nos dá, além desse corpo mais técnico que está focado na fiscalização e na orientação. A gente tem o pessoal da engenharia, que faz a parte de planejamento e também a execução dessa política de sinalização de trânsito, e também temos aquelas pessoas que trabalham na educação, né, que a gente tem ampliado e que a gente prevê trabalhar mais fortemente, até aumentando essa equipe de educação do trânsito, que a gente tem que focar, como eu já citei, desde a base do problema até aquelas pessoas mais idosas e passar por essa reciclagem. Ô, Juliana, desde que a MC foi criada, você é a primeira mulher a assumir a superintendência do órgão. Para você, como é que encarar esse desafio? Quais são realmente os desafios para os próximos 4 anos à frente da MC? Bom, eu primeiramente agradeço ao prefeito Sarto por ter tido essa sensibilidade de, à frente de grandes secretarias, ele ter colocado mulheres para assumir essa responsabilidade. Estou no órgão há bastante tempo, estou muito feliz e realizada enquanto profissional. Enquanto mulher, me acho hoje muito realizada em relação a isso, poder representar tantas outras mulheres que existem no órgão, tanto na MC quanto na própria prefeitura, é uma responsabilidade bastante grande para mim, mas eu me sinto preparada porque, como estou há 16 anos, né, eu pude passar por várias funções e nada melhor que o tempo para deixar a gente confiante de nós mesmos, que a gente pode estar à frente e fazer a diferença, né? Então, estou muito comprometida com a causa. Acho que todo o secretariado que assumiu agora são nomes que já estavam na gestão e foram aproveitados. Eu acredito que essa sensibilidade, ele deixa visível que os projetos que foram feitos foram bons e devem continuar. E essa é a responsabilidade que eu tenho em minhas mãos.
não deixar a peteca cair, continuar com esse foco forte em mobilidade urbana, representando sim essa força feminina, esse lado, essa qualidade que as mulheres têm de conciliar tantas atividades, ter filhos, administrar a casa, administrar o trabalho e conseguir humanizar as pessoas. Eu acho que um foco que a gente tem que ter, eu tenho isso muito claramente na minha cabeça, é humanizar essa visão que as pessoas têm do órgão de trânsito. Muitas vezes os agentes de trânsito, eles são vistos somente como pessoas que estão ali para fiscalizar, mas nós temos que lembrar que eles são importantíssimos, porque eles tiram de circulação aquelas pessoas sem habilitação, aquelas pessoas que insistem em dirigir tendo consumido bebida alcoólica, e eles ajudando a tirar essas pessoas de circulação, eles estão salvando a vida do meu filho, que pode estar atravessando a rua e ter uma pessoa dessa alcoolizada e acabar com a vida do meu filho. Então, a gente tem que humanizar a visão que as pessoas têm que ter do órgão de trânsito, né? Nós precisamos fiscalizar e nós estamos ali para ajudar a salvar a vida das pessoas também. Então, eu acho que isso é um trabalho bastante forte. Estou disposta a continuar esse legado, né, que foi deixado pelo prefeito Roberto Cláudio, e uma equipe incrível que a gente teve, tanto de planejamento e execução, o pessoal do Via Livre, são tantos profissionais que ajudaram durante esses 8 anos, e a gente não pode esquecer de forma nenhuma, a gente tem que continuar, porque muita coisa foi feita, mas muito ainda a gente precisa fazer. Eu acho que a nossa missão é zerar a quantidade de pessoas que perdem a vida no trânsito. Alguns países já têm conseguido isso, e eu acho que a gente está no caminho certo, e se Deus permitir, a gente vai fazer um bom trabalho. E Juliana, não deixa de ser também a valorização, você como técnica, né, já está aí há 16 anos dentro da MC, não deixa de ser uma valorização do técnico, né, uma pessoa que já está ali desenvolvendo esses projetos há muito tempo, ser prestigiada aí e ser nomeada como superintendente, né? Com certeza. Eu acho que foi bastante tranquilizador para o órgão ter uma pessoa lá de dentro que conhece a realidade, poder ser reconhecida e ser reaproveitada para esse cargo tão importante, né? Estou lá há bastante tempo, conheço muito bem as pessoas, conheço essa realidade e tenho dentro de mim que eu posso ajudar ainda mais. Já ajudava enquanto responsável somente por um setor, agora estou com uma responsabilidade bastante maior, mas tenho uma boa vontade, quero continuar trabalhando forte e Fortaleza vai melhorar bastante nos próximos anos, se Deus permitir. Maravilha então, Juliana. Quero desejar a você realmente muito sucesso aí nesse novo desafio à frente da Superintendência da MC, a MC que sempre foi nossa parceira aqui na TV Terra do Sol, quando realizamos o trabalho aqui de informar a situação do trânsito da capital cearense com as imagens em tempo real do sistema de vídeo monitoramento, você consiga realmente realizar um grande trabalho nos próximos 4 anos à frente da Autarquia Municipal de Trânsito. Muito obrigado pela presença. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho estou de volta aqui pela TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações para você. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.